Já aconteceu com você de estar em completo silêncio, mas sua mente continuar a 1000 por hora? Pensamentos sobre o que ainda vai acontecer, lembranças do que já passou e aquela enxurrada de "e se?" que parece não ter fim. Mas, e se eu te dissesse que não precisa ser assim? Existe um jeito de acalmar esses pensamentos antes que eles tomem conta de você. Um caminho real para alcançar paz interior, que não depende de uma vida perfeita, mas sim de aprender a cuidar do que acontece dentro de você. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre isso, sobre como reencontrar o seu equilíbrio, abrir mão do controle excessivo e se reconectar com o silêncio que traz clareza e leveza. E antes de começar, dá uma pausa no vídeo e responde aqui nos comentários. Qual é aquela preocupação que mais tem ocupado sua cabeça ultimamente e que você adoraria deixar para trás? Tô aqui para te ler. 1. Viver um dia de cada vez. A mente tem uma inclinação estranha, tende a correr mais rápido que o corpo. Às vezes, enquanto você está sentado diante de uma xícara de café, sentindo seu aroma quente, sua mente já cruzou várias pontes mentais para cenários que ainda não existem. E se eu não alcançar esse objetivo? E se eu errar? E se eu não for suficiente? Sem percebermos, já estamos vivendo em um mundo que não chegou. E o mais curioso, muitas vezes, nem sequer chega. Esse costume da mente de antecipar, de projetar-se para o futuro, não é um defeito, é uma habilidade humana. Mas como toda habilidade mal gerida, pode virar-se contra nós. Quando nos ancoramos demais no que poderia ser, deixamos de ver o que já é. Vivemos com o coração em uma terra que ainda não germina e com os pés flutuando sobre o vazio do que não aconteceu. E assim, o presente se torna um cenário borrado, uma antessala que nunca recebe nossa atenção total. Essa tendência a antecipar o negativo, porque, claro, poucas vezes imaginamos futuros extraordinários, quase sempre futuros problemáticos, gera uma carga silenciosa, mas constante de ansiedade. Nossa energia mental, limitada como um reservatório que se esvazia, desgasta-se em se preocupar com problemas que ainda não existem, com decisões que não podemos tomar hoje, com variáveis que estão fora do nosso controle. E ao fazer isso, perdemos força para a única coisa que está em nossas mãos, o agora. Viver um dia de cada vez não é apenas uma frase bonita bordada em uma almofada. Não é um conselho de calendário nem uma ideia romântica para os momentos de caos. É uma estratégia emocional. É, talvez, uma das ferramentas mais poderosas que podemos usar para cuidar de nossa saúde mental e emocional em um mundo que constantemente nos empurra a correr. Quando você decide viver um dia de cada vez, não está renunciando às suas metas, nem negando suas responsabilidades futuras. Está escolhendo pôr o foco na única coisa que realmente pode influenciar: este momento. Porque o futuro, esse que tanto nos inquieta, se constrói a partir de presentes bem vividos. Não há atalho, não há forma de resolver o que vem se não se honra o que está acontecendo. E isso, embora pareça óbvio, é um ato de maturidade emocional. No presente reside a ação real. É o único lugar a partir do qual você pode tomar uma decisão, iniciar uma mudança, curar uma ferida ou semear uma semente. O futuro não é um lugar a que se chega correndo com a mente. É um espaço que se forma lentamente com os tijolos do agora. E por isso, voltar ao presente é voltar ao único lugar onde você tem poder. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações uma verdade que cruzou os séculos. Não perca mais tempo discutindo sobre o que deve ser um bom homem. Seja essa ideia estoica, a de agir bem agora sem se angustiar pelo que virá, continua tendo uma força demolidora em nossa época. Porque em um mundo cheio de ruído, projeções, exigências e futuros incertos, agir com virtude no presente é quase um ato revolucionário. E é que a ansiedade, no fundo, não é mais que uma forma de querer controlar o que ainda não chegou. Mas não podemos enfrentar os problemas de amanhã com ferramentas que ainda não temos. Podemos confiar em que quando chegar esse momento, se chegar, também chegarão as forças, as decisões e os recursos para enfrentá-lo. Hoje só temos o que temos. E isso, embora às vezes pareça pouco, é suficiente. Valorizar o presente é uma forma de gratidão. É olhar este instante, este corpo, esta respiração e dizer: obrigado. Não é perfeito, mas é real e está vivo. Cuidar deste momento,
como se cuida um jardim, uma conversa ou uma promessa, é também uma forma de respeito. É tratar a vida com a atenção que merece, não como se fosse uma preparação para algo maior, mas como se isso já fosse o grande. Talvez te ajude a pensar cada dia como uma unidade fechada, como se fosse uma vida inteira. Ao despertar, é o nascimento. Durante o dia, as oportunidades, as decisões, os desafios. Ao dormir, o fechamento. E se amanhã chegar, será outra vida nova. Assim, em vez de viver uma só vida interrompida por anos de ansiedade, você começa a viver muitas vidas pequenas, completas, plenas. Vidas que você pode olhar ao final do dia e dizer: hoje fiz o melhor que pude. O silêncio como ferramenta de poder. O silêncio é uma ferramenta poderosa que, no contexto do estoicismo, se entende como um meio para fortalecer nossa mente e caráter. Muitas vezes, ele é associado à fraqueza ou à passividade, mas os estoicos o veem como uma forma de controle emocional e de reflexão profunda. Praticar o silêncio não significa simplesmente não falar, mas um ato deliberado de parar, observar e processar o que está acontecendo em nosso interior e ao nosso redor. Em situações de conflito ou estresse, tendemos a responder impulsivamente, reagindo com palavras ou atitudes que muitas vezes não refletem nosso verdadeiro ser. Esta reação pode danificar relacionamentos e perpetuar ciclos de discórdia. O silêncio nos oferece uma oportunidade para evitar esses erros. Em vez de sermos arrastados pela emoção do momento, o silêncio nos permite dar um passo atrás, parar e pensar antes de agir. Assim, ele se torna uma ferramenta preventiva, ajudando-nos a não dizer coisas de que depois nos arrependeríamos. Os estoicos sabiam que as palavras impulsivas, nascidas da ira ou da frustração, são muitas vezes a causa de muitos de nossos problemas. O silêncio também age como um refúgio, onde podemos processar nossas emoções de maneira mais eficaz. Em vez de sermos arrastados pela corrente de pensamentos e sentimentos intensos, podemos observá-los com maior clareza. Ele nos brinda o espaço para reconhecer o que estamos sentindo, seja ira, tristeza, alegria ou medo, sem nos deixarmos dominar por essas emoções. A chave do estoicismo está em manter a serenidade interna, independentemente das circunstâncias externas. O silêncio nos ajuda a alcançar este estado, permitindo-nos distanciar-nos da voragem emocional para refletir com calma e encontrar o equilíbrio. Através do silêncio, também cultivamos a introspecção. É um momento para olhar para dentro de nós mesmos e avaliar nossas ações, pensamentos e desejos. Os estoicos acreditavam que o autoconhecimento era fundamental para o crescimento pessoal. Ao calarmos-nos, temos a oportunidade de escutar nosso próprio pensamento, refletir sobre nossas virtudes e defeitos e decidir conscientemente como melhorar. Neste espaço de silêncio, somos capazes de conectar com nossa essência e ver além das distrações externas. O silêncio não só favorece a autorreflexão, mas também nos ajuda a compreender melhor os outros. Ao escutar ativamente em silêncio, podemos perceber detalhes que de outra maneira passariam despercebidos. Isso nos permite conectar de maneira mais profunda com as pessoas ao nosso redor. Em um mundo cheio de ruídos constantes, o silêncio se torna uma via para a conexão genuína e a empatia. Ao calarmos-nos, nos abrimos às emoções e pensamentos dos outros, o que, em última instância, melhora nossas relações interpessoais. Além disso, o silêncio fortalece nossa resiliência em momentos de adversidade. As palavras podem ser desnecessárias ou mesmo contraproducentes. Às vezes, o melhor que podemos fazer é permanecer em silêncio, resistindo à tentação de reagir às circunstâncias externas. Este silêncio não é submissão, mas uma escolha consciente de não nos deixarmos arrastar pelas emoções negativas. Os estoicos compreendiam que as dificuldades são inevitáveis, mas nossa capacidade para manejá-las de maneira serena e reflexiva é o que nos define. O poder do silêncio reside também em sua capacidade para fomentar a paz interior. Vivemos em uma sociedade onde a sobrecarga de informação e estímulos constantes pode nos desestabilizar mentalmente. Ao reservar momentos de silêncio em nossas vidas, criamos espaços de paz em meio ao caos. Este silêncio não só nos ajuda a processar o que está ocorrendo,
mas também nos permite reconectar com nossa verdadeira natureza, afastando-nos das distrações que nos distanciam de nossa paz interior. Em definitiva, o silêncio, quando praticado de maneira consciente, é uma das ferramentas mais poderosas que temos para cultivar o controle emocional, a reflexão profunda e a paz interna. Não se trata de um vazio passivo, mas de um espaço cheio de potencial. É um meio para nos afastarmos da imediatez das reações impulsivas e nos concentrarmos no que realmente importa. Ao abraçar o silêncio, nos tornamos seres mais reflexivos, equilibrados e resilientes, capazes de enfrentar qualquer desafio com calma e clareza mental. 2. Evite as pessoas que drenam sua energia. Há uma verdade silenciosa que muitos demoram anos a aceitar. Nem todas as pessoas que te rodeiam merecem estar perto de você. Não porque sejam más, nem porque lhes falte algo que você possui. Simplesmente porque sua presença, suas palavras, seus gestos e sua maneira de ver a vida sugam pouco a pouco sua energia emocional. E a energia emocional, embora você não a veja nem possa medir com precisão, é um dos recursos mais valiosos que você tem. É a faísca com que você constrói seus sonhos, a força com que você enfrenta seus dias e o ar com que você respira inspiração. Mas vivemos em um mundo que não ensina a protegê-la. Nos educam para sermos pacientes, compreensivos, tolerantes. E embora essas qualidades sejam belas e necessárias, também podem virar uma arma de duplo fio se usadas para justificar nossa permanência em ambientes que nos apagam. Há pessoas que não gritam, não insultam, não causam escândalos, mas te esgotam. Apagam você com pequenas doses diárias de dúvida, de crítica, de ceticismo. Com comentários que disfarçam de realismo o que na realidade é medo. Com silêncios que não contêm paz, mas julgamento. Com conselhos que não nascem do desejo de te ver crescer, mas do desejo inconsciente de que você não os supere. Essas pessoas não costumam se apresentar como vilãs. Às vezes, até as amamos. São família, amigos de anos, colegas próximos. Mas o afeto não deveria ser desculpa para permanecer onde sua alma murcha. Porque o que está em jogo não é uma preferência superficial, mas sua saúde mental, seu entusiasmo vital, sua capacidade de acreditar em você e na vida. O que poucos dizem é que a energia emocional se contagia. Assim como um sorriso pode iluminar seu dia, um olhar de desaprovação pode ensombrar suas metas. Compartilhar espaço, conversa e tempo com pessoas que vivem a partir da queixa, do medo ou da crítica, pode modificar o modo em que você mesmo vê o mundo. De repente, você se descobre duvidando de seus projetos, postergando decisões, pensando mais no que poderia sair mal do que no que você poderia conquistar. Não sabe bem por quê, mas sente um peso no peito, um cansaço estranho no final do dia. E se olhar com atenção, descobrirá que não é seu trabalho, nem sua rotina, nem mesmo seus próprios pensamentos. É o ambiente emocional que você está respirando. Sêneca dizia: nós nos tornamos aquilo que frequentemente contemplamos. E tinha razão. A gente com quem você passa mais tempo deixa rastros em seu interior. Quer queira ou não, sua forma de pensar acaba roçando a sua, influenciando-a, alterando-a. É impossível ser completamente impermeável ao entorno. Por isso, em vez de tentar resistir a seu impacto, é mais sábio escolhê-lo com consciência. E aqui é onde entra a autoavaliação. É incômoda, sim, mas necessária, porque ninguém pode proteger sua energia sem primeiro identificar o que e quem a está consumindo. Pergunte-se com honestidade: o que você sente depois de passar tempo com certas pessoas? Leveza ou tensão? Motivação ou cansaço? Confiança ou dúvida? Te inspiram ou te drenam? Te empurram para frente ou te ancoram com sutis correntes? Responder pode doer. Pode implicar aceitar que alguém que você ama já não é compatível com seu crescimento. Mas também pode ser o primeiro ato de profundo respeito por si mesmo. Porque proteger sua energia não é egoísmo, é autocuidado. Não é rejeição, é seleção consciente. Não se trata de se achar superior, mas de compreender que cada um escolhe o terreno emocional em que quer semear sua vida. E se você escolhe um fértil, ensolarado, cheio de estímulos positivos, não tem por que sentir culpa por não querer permanecer onde só crescem as dúvidas. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu:
A vida de cada homem é tingida pela cor de sua imaginação. Mas como imaginar em grande se a única coisa que você ouve ao seu redor é que os sonhos não são realistas? Como acreditar em você quando os que te rodeiam parecem esperar, inconscientemente, que você fracasse para não se sentir incomodados com seus logros? A mente necessita alimento, e esse alimento vem também das pessoas com quem você compartilha seu dia. Quando você escolhe se rodear de quem te celebra, te desafia com carinho e te inspira a ser melhor, algo dentro de você se expande. É como tirar um peso invisível de cima. Tudo se sente mais claro, mais leve. Sua criatividade flui. Suas metas parecem mais alcançáveis. Sua motivação mais estável. 2. Controle seu dinheiro. O dinheiro, em sua essência, não é mais que uma ferramenta. Seu valor real reside em como o usamos e no significado que lhe atribuímos. Para os estoicos, o dinheiro não é um fim em si mesmo, mas um meio para viver uma vida virtuosa, livre de preocupações desnecessárias e com a capacidade de contribuir para o bem-estar próprio e alheio. O problema surge quando permitimos que o dinheiro nos controle, seja por falta de clareza, por crenças limitantes ou por hábitos financeiros pouco saudáveis. Controlar seu dinheiro não é só uma questão prática, mas também um ato de disciplina e sabedoria. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos são nossas crenças sobre o dinheiro. Muitas vezes, sem nos darmos conta, carregamos ideias herdadas ou sociais que nos limitam. Crenças como o dinheiro é a raiz de todos os males ou as pessoas ricas são egoístas podem sabotar nosso progresso financeiro. É essencial examinar essas crenças e questioná-las a partir de uma perspectiva racional. Pergunte-se se essas ideias o ajudam ou o prejudicam. Mude essas crenças por outras mais empoderadoras, como o dinheiro é um recurso que me permite viver melhor e ajudar aos outros. Esta mudança de mentalidade é o primeiro passo para tomar o controle de suas finanças. Outro problema comum é a falta de objetivos financeiros claros. Sem um propósito definido, é fácil cair em um ciclo de gastos impulsivos e falta de planejamento. Os estoicos enfatizam a importância da clareza em todas as áreas da vida, inclusive na financeira. Defina o que você realmente valoriza e estabeleça metas alinhadas com esses valores. Deseja economizar para uma emergência? Investir em sua educação? Ter liberdade para viajar ou empreender? Uma vez que tenha claras suas prioridades, crie um plano que inclua orçamentar, economizar, investir e proteger seus ativos. Cada decisão financeira que tomar deve aproximá-lo dessas metas. Viver abaixo de suas possibilidades é uma demonstração de sabedoria e autocontrole. Em um mundo que nos empurra constantemente ao consumo excessivo, escolher gastar apenas no essencial ou no que realmente agrega valor à sua vida é um ato de resistência e disciplina. Não se trata de viver com privações, mas de ser intencional com seus gastos. Antes de comprar algo, pergunte-se se realmente precisa ou se é um capricho passageiro. Este hábito não só permitirá que você economize mais, mas também reduzirá o estresse que vem com as dívidas e os gastos desnecessários. O aprendizado contínuo é chave para dominar qualquer área da vida, e as finanças não são exceção. Dedique tempo a se educar sobre temas financeiros como economia, investimento e gestão de riscos. Os estoicos buscavam mentores e sábios para guiar seu desenvolvimento pessoal. Da mesma maneira, busque pessoas que possam orientá-lo no manejo do dinheiro. Isso pode incluir livros, cursos ou mesmo profissionais na área. Cada nova habilidade ou conhecimento adquirido o aproxima mais da estabilidade financeira e, por conseguinte, de uma vida mais plena. Quando toma o controle de seu dinheiro, os benefícios vão muito além da estabilidade econômica. A segurança financeira o liberta de preocupações desnecessárias, permite que tome decisões com confiança e lhe dá a liberdade de perseguir seus sonhos sem restrições. Além disso, o coloca em uma posição de poder para ajudar aos outros, seja apoiando sua família, contribuindo para sua comunidade ou investindo em causas que considera valiosas. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro valor de qualquer recurso, inclusive o dinheiro, reside em como o utilizamos para viver uma vida virtuosa e em harmonia com nossos princípios. Ao final, o dinheiro não é nem bom nem mau, é neutro,
É nossa relação com ele que determina se ele se torna uma ferramenta para o bem ou uma fonte de angústia. Ao examinar suas crenças, estabelecer metas claras, viver com intenção e aprender continuamente, você pode transformar sua relação com o dinheiro e usá-lo para construir uma vida com propósito. Controlar seu dinheiro não é só um ato financeiro, é uma expressão de autocontrole, sabedoria e alinhamento com seus valores mais profundos. Este é o caminho para viver com serenidade e confiança, sabendo que o dinheiro trabalha para você e não o contrário. 3. Sua mente é o centro de controle de seu destino. Há uma força silenciosa, constante, que modela a forma em que você vê o mundo, as decisões que você toma, a forma em que você caminha pela vida, ama, enfrenta o medo e sonha. Essa força não é o destino, nem a sorte, nem o talento, nem sequer o entorno. É sua mente. Aquilo em que você acredita sobre si, o que você repete em seu interior, o que você assume como possível ou impossível, termina por definir cada um dos dias de sua vida. Não é uma metáfora, é uma realidade. Sua mente não só interpreta o que acontece, sua mente o cria. Pense nisto. Tudo o que você experimenta passa primeiro pelo filtro de seu pensamento. A mesma situação pode ser vivida como uma tragédia ou como uma oportunidade, dependendo da interpretação interna que você faça. A mente não é uma câmera que registra fatos objetivos, é um projetor. E segundo o roteiro interno que você repita, você projetará medo ou confiança, carência ou possibilidade. A história que você conta por dentro se torna, cedo ou tarde, sua realidade exterior. Por isso, entender que sua mente é o centro de controle de seu destino não é uma frase bonita, nem uma exageração motivacional. É uma responsabilidade. Significa que você não pode seguir deixando seus pensamentos ao acaso. Não pode seguir alimentando sem perceber narrativas internas que te limitam, que te apequenam, que te convencem de que você não merece mais, de que você não é capaz, de que as coisas são assim e não podem mudar. Detenha-se um momento. Pense em seu diálogo interno. Essa voz que te acompanha quando você está só, quando fracassa, quando comete um erro, quando sonha em grande. O que ela te diz? É uma voz que te anima, que te recorda que tudo é possível com trabalho e paciência, que te trata com amor mesmo quando você erra? Ou é uma voz dura, que te castiga, que te compara, que te repete que você não é suficiente? Essa voz é a arquiteta silenciosa de seu destino. Não há palavra que você repita mais vezes em sua vida que as que você diz a si mesmo. No entanto, muitas vezes prestamos mais atenção à opinião de outros que à forma em que falamos conosco por dentro. Como você poderia ter uma vida extraordinária se a conversa mais constante que você mantém está carregada de dúvida, de crítica, de medo? Imagine que alguém todos os dias te dissesse ao ouvido: você não pode, sempre estraga tudo, você não é tão bom quanto os outros, é muito tarde para mudar. Se escutasse isso o suficiente, você acreditaria. Mas o mais forte é que muitas vezes essa voz não vem de fora, mas de dentro. Você mesmo repete essas frases, não porque seja fraco, mas porque ninguém te ensinou a revisar seu diálogo interno. Ninguém te disse que você pode questioná-lo, que pode escolher uma nova narrativa, que pode falar consigo mesmo como falaria a alguém que ama. Porque isso é o que começa a mudar tudo, a autoconsciência. Não uma autoconsciência a partir do julgamento, mas a partir da curiosidade. Observar o que você pensa sem medo, sem escondê-lo, sem disfarçá-lo. Especialmente nos momentos difíceis, quando algo não sai como você esperava, quando alguém te critica, quando você se sente só. O que você diz a si mesmo nesse instante? Você fala consigo com dureza ou com compaixão? Você se anima ou se castiga? Esse pensamento te constrói ou te destrói? Há uma verdade poderosa nessa pergunta. Porque se o pensamento te destrói, não importa quanto você tente mudar as circunstâncias externas, você sempre estará arrastando o mesmo conflito. Mas se o pensamento te constrói, mesmo que o mundo ao seu redor desmorone, você terá dentro de si a semente da reconstrução. E aqui vem outra chave: a compaixão. As suas palavras. Cada palavra que você pronuncia é uma flecha lançada, impossível de deter ou devolver. Uma vez dita, seu impacto fica gravado, para o bem ou para o mal.
No estoicismo se destaca o poder transformador da linguagem, porque suas palavras são capazes de construir pontes rumo ao entendimento ou erigir muros que separam. Não são meros sons, são manifestações de seus pensamentos, emoções e valores. Deixar que as palavras fluam sem controle é como liberar um rio sem leito. Pode destruir tudo em sua passagem. Por isso, cada vez que falar, deve fazê-lo com intenção, com plena consciência de seu alcance. O impacto de suas palavras transcende seu próprio círculo. Quando usa palavras negativas, semeando críticas ou julgamentos, cria um ambiente tóxico que afeta aqueles que o rodeiam. As palavras ferinas têm um peso invisível, mas devastador. Destroem a confiança, geram conflitos e provocam ressentimentos. Em contrapartida, quando suas palavras são positivas, cria um terreno fértil onde os relacionamentos podem crescer e prosperar. A empatia, o respeito e a compaixão que transmitem as palavras bem escolhidas são a base para construir conexões humanas sólidas. Ao falar a partir da razão e não da emoção, abre portas a novas oportunidades e fortalece sua posição em qualquer situação. Mas não só os outros sentem o impacto do que você diz. A maneira como você se fala a si mesmo é igualmente crucial. Seu diálogo interno define a relação que você tem consigo mesmo. Se permite que as críticas e os pensamentos negativos dominem, você se torna seu pior inimigo. Alimentar a mente com palavras de desalento só fortalece a insegurança e mina sua confiança. Por outro lado, as palavras de encorajamento e afirmação interna são como um farol que o guia através das tempestades. Dizer a si mesmo, eu posso fazer isso, ou estou aprendendo e melhorando, muda sua percepção do mundo e, com isso, suas ações. Segundo o estoicismo, você tem o controle de como interpreta a realidade, e suas palavras internas são o filtro através do qual você escolhe vê-la. Para usar este poder com sabedoria, precisa adotar estratégias práticas. Antes de falar, faça uma pausa. Nesse instante, avalie se o que está prestes a dizer contribui ou prejudica. Este breve momento de reflexão lhe dá a oportunidade de escolher palavras mais apropriadas, mais racionais e menos impulsivas. Pergunte-se: isso que vou dizer realmente ajuda? Se a resposta for não, talvez o silêncio seja a melhor opção. Também é fundamental mudar o foco da narrativa negativa. Quando sentir que algo não está funcionando, reformule a mensagem. Em vez de dizer, isso é um fracasso, diga, isso é um passo rumo à aprendizagem. As palavras que você escolhe não só descrevem a realidade, a transformam. Pense em suas palavras como sementes que você planta constantemente. Se plantar sementes de negatividade, o resultado será um campo cheio de problemas, conflitos e desesperança. Mas se optar por plantar sementes de fé, otimismo e positividade, colherá sucesso, harmonia e relacionamentos enriquecedores. Assim como um bom agricultor cuida do terreno onde planta, você deve cuidar da qualidade de suas palavras, certificando-se de que o que plantar dará frutos que valham a pena colher. Cada palavra que você escolhe tem o potencial de germinar em algo muito maior do que imagina. A chave está em falar com intenção. Suas palavras não devem ser meras reações emocionais, mas ferramentas deliberadas para construir um mundo melhor, para você e para aqueles que o rodeiam. Ao fazê-lo, não só fortalece seus relacionamentos, mas também cultiva uma versão mais sólida de si mesmo. Falar com intenção não significa se limitar, mas se expressar com sabedoria, buscando sempre o equilíbrio entre o que pensa, sente e comunica. As palavras, como os pensamentos, são energia. Escolha que essa energia seja construtiva, inspiradora e transformadora, em cada conversa, em cada momento de reflexão pessoal. Lembre-se que você tem o poder de decidir que tipo de mundo quer construir com a linguagem que escolhe usar. 4. A felicidade é uma escolha, não uma consequência externa. Há uma crença profundamente arraigada em nossa cultura que afirma que a felicidade chega quando certas condições externas se cumprem. Que será quando tivermos o trabalho sonhado, quando encontrarmos o parceiro ideal, quando a conta bancária alcançar uma cifra determinada ou quando, simplesmente, o mundo deixar de ser tão complicado. Essa mentalidade, tão estendida quanto silenciosa, nos arrasta a uma vida vivida em pausa,
em espera constante. Já virá, pensamos. Já chegarão tempos melhores. Mas o que não notamos é que, ao pensar assim, estamos postergando nossa paz, entregando-a a um futuro incerto que jamais promete chegar. A armadilha da felicidade condicionada nos transforma em escravos do calendário, das circunstâncias, do clima, do humor de outros. É como se nosso bem-estar estivesse sequestrado pelo acaso. Vivemos como se a felicidade fosse um prêmio que alguém mais tem o poder de nos outorgar, como se fosse uma meta ao final de uma corrida, em lugar de uma decisão que podemos tomar neste preciso instante. E assim, entre esperas e desculpas, os dias nos escapam. Mas o que acontece se invertemos a equação? E se, em vez de esperar que algo aconteça para sermos felizes, simplesmente decidirmos sê-lo? Essa ideia, que pode parecer ingênua à primeira vista, é na realidade profundamente revolucionária. A felicidade não é o que acontece, é o que fazemos com o que acontece. Não se trata de fechar os olhos à realidade nem de negar a dor. Ao contrário, é reconhecer o que há e, ainda assim, escolher uma maneira distinta de habitá-lo. Escolher uma interpretação mais consciente, mais compassiva, mais luminosa. Os estoicos já o sabiam. Marco Aurélio escreveu: a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Não falava a partir do privilégio de uma vida perfeita. Era imperador de Roma, sim, mas também um homem marcado por guerras, doenças e perdas pessoais. Sua sabedoria não provinha de uma existência fácil, mas de uma mente treinada. O que nos diz é simples e poderoso. Você não controla o que te acontece, mas sim controla como você pensa nisso. E esse pensamento pode ser sua prisão ou sua liberdade. A psicologia moderna começou a nos dizer o mesmo, mas com outros nomes. A psicologia positiva demonstrou que práticas como a gratidão, a atenção plena ou a aceitação são ferramentas poderosas para construir um bem-estar duradouro. Não se trata de fingir que tudo está bem, mas de treinar a mente para notar o que sim está bem, mesmo em meio ao caos. O cérebro, como um músculo, responde ao exercício diário. Quanto mais você o exercita em direção ao apreço, à calma e à consciência, mais fortes se tornam esses caminhos neuronais. E com o tempo, se tornam caminhos naturais. Essa mudança de perspectiva exige algo profundo: assumir a responsabilidade sobre nossas emoções. Não culpar o chefe, o parceiro, o governo ou o clima. Não se desculpar dizendo: é que sou assim, é que me aconteceu isso, é que tenho azar. Assumir a responsabilidade é dizer: isso me dói, sim, mas escolho como me relacionar com essa dor. Escolho não ficar ali. E nessa escolha há um poder imenso. Porque quem assume seu estado emocional não só se empodera, se liberta. Liberta-se do julgamento dos outros, do vai-vem das notícias, da incerteza dos dias. E começa a ser dono de seu próprio estado interno. Claro que isso não é magia. É prática. É uma escolha diária, muitas vezes incômoda, de olhar diferente. De agradecer em vez de reclamar. De buscar o aprendizado por trás do erro. De ver beleza no básico. Em respirar. Em ter um corpo que sente, em um abraço, em um raio de sol sobre a janela. Esses gestos pequenos, muitas vezes invisíveis para uma mente acelerada, são as sementes de uma vida mais plena. 5. Faça um plano e organize-se com disciplina. Há dias em que a gente acorda sentindo que o mundo inteiro cai sobre si. Não é que haja mais problemas do que antes, nem que as circunstâncias tenham mudado radicalmente de um dia para outro. Às vezes, simplesmente o caos nasce dentro. Na mente, nos pensamentos, nessa sensação avassaladora de ter 1000 coisas por fazer e não saber por onde começar. Nesses momentos, a diferença entre avançar e afundar não está na força, nem sequer na motivação. Está na organização. Organizar-se não é se encher de tarefas nem colorir agendas com horários impossíveis. Não é converter a vida em uma rotina militar. É mais bem, como arrumar a cama pela manhã. Um pequeno gesto que ordena não só o entorno, mas também a alma. Desenhar o dia com intenção, embora seja no mais básico, é uma declaração silenciosa de que a gente decidiu tomar as rédeas. Porque quando o caos reina no exterior, a ordem interior é um ato de rebeldia poderosa. Muitas vezes se malinterpreta o valor de um plano. Se crê que ter um é se acorrentar, se atar a uma rota imutável. Mas não. Um plano é uma bússola, não um mapa.
Não está aí para te ditar cada passo, mas para te recordar para onde você vai quando se perder entre distrações ou emoções passageiras. Não se trata de cumpri-lo à risca, mas de ter uma referência que te permita corrigir o rumo se for necessário. O paradoxal é que quanto mais organizado você está, mais liberdade sente. Porque você já não age a partir da urgência, mas a partir da clareza. E aqui entra em jogo uma palavra que a muitos incomoda: disciplina. Parece pesada, como uma carga, como algo que só os monges ou os atletas extremos poderiam sustentar. Mas a disciplina não é uma imposição externa. É uma promessa que a gente faz a si mesmo. Não nasce da emoção do momento, nem desses picos de motivação que vêm e vão, mas de uma decisão consciente. A de se comprometer com o que você mesmo disse que era importante, mesmo quando você não tem vontade. Estruturar o dia, embora seja com uma simples lista de tarefas ou um par de blocos de tempo dedicados ao essencial, não é uma moda de produtividade. É um ato de respeito para com sua energia, para com sua mente, para com sua vida. Mesmo os descansos merecem um lugar nessa ordem, não para te limitar, mas para te recordar que o descanso também faz parte do caminho. Uma mente sobrecarregada, sem pausas, não rende mais. Só se desgasta mais rápido. Um dos hábitos mais transformadores é a clareza matutina. Tirar uns minutos ao acordar para se perguntar: o que é o mais importante hoje? Não só foca, mas outorga sentido. Pôr o significativo antes do fácil nem sempre é confortável, mas muda os resultados de maneira radical. Às vezes o mais importante é trabalhar. Outras, descansar. Outras, falar com alguém. O importante é que seja escolhido, não imposto pela urgência. E se algo deve ser recordado com firmeza, é que não se trata de fazê-lo perfeito, porque o perfeccionismo é outra forma de procrastinação. Se trata de fazê-lo constante, uma pequena ação cada dia, uma melhora mínima, um passo a mais. Isso é o que constrói uma vida com direção. A constância, silenciosa e firme, é mais poderosa que qualquer rajada de entusiasmo. Desde um olhar estoico, a organização não é só útil, é uma virtude. Marco Aurélio não improvisava seus dias, se preparava, refletia, se antecipava mental e emocionalmente aos desafios, porque entendia que viver sem intenção é desperdiçar o recurso mais valioso, o tempo. E quando o tempo se perde sem direção, a vida inteira se dilui em trivialidades. 6. 96% das preocupações nunca acontecem. Nossa mente tem um talento particular para criar filmes que jamais veremos projetados na realidade. Sentamos a imaginar futuros que não chegam, problemas que não existem e derrotas que nunca se dão. É como se dentro de nós habitasse um roteirista de drama permanente, obcecado com escrever finais trágicos para cenas que apenas estão começando. E embora nos custe admitir, a maioria dessas histórias nunca se tornam reais. De fato, estudos indicam que 96% das preocupações que albergamos jamais se materializam. Isso não só é revelador, é quase um chamado urgente a repensar como usamos nossa mente. Vivemos muitas vezes em guerra com o que não aconteceu. Sofremos em antecipação. Nos desgastamos emocionalmente por eventos que estão longe, ou inclusive fora, do nosso controle. É o paradoxo do sofrimento antecipado. Nos dói mais o que imaginamos do que o que efetivamente vivemos. E quando finalmente enfrentamos aquilo que tanto temíamos, descobrimos que éramos mais fortes do que pensávamos, ou que simplesmente não havia nada de que se defender. Mas para então, já teremos gasto dias, semanas, inclusive anos, alimentando uma angústia que não tinha fundamento. Essa é a armadilha silenciosa da preocupação. Se disfarça de precaução, de preparação, inclusive de responsabilidade. Mas na realidade, é um alarme falso que esgota sem proteger, que paralisa sem resolver e que termina contaminando o nosso presente. Vivemos presos no "e se", perdendo a capacidade de desfrutar o agora. Nos tornamos prisioneiros de uma prisão sem grades, onde o carcereiro é uma voz interna que não sabe guardar silêncio. Parte deste hábito nasce da ilusão de controle. Nos convencemos de forma inconsciente de que nos preocupar é uma forma de estar preparados, que se anteciparmos o pior, poderemos evitá-lo. Mas o certo é que a preocupação nunca deteve uma tempestade, nem salvou ninguém de um tropeço. Só cria desgaste, fadiga, insônia.
Porque não se trata de estar alerta, mas de estar preso em um ciclo de medo mal dirigido. Muito do ruído mental que carregamos não provém do que vivemos, mas do que cremos que poderíamos viver. Nos agarramos ao passado, como se repassar erros uma e outra vez pudesse reescrever a história. Ou projetamos cenários catastróficos no futuro, como se imaginar a dor pudesse amortecê-la. Mas nada disso serve. E o que é pior, nos rouba a única coisa que realmente temos: este instante. Por isso, cada vez que a preocupação bater à porta, você pode fazer a si mesmo uma pergunta simples, tirada do coração do estoicismo. Isso está acontecendo agora mesmo? Posso fazer algo a respeito? Se a resposta é não, solte-o. Se a resposta é sim, haja. Todo o resto é ruído. A ação cura, o medo paralisa. A claridade vive no presente. Quando começamos a treinar a mente para observar os pensamentos como nuvens passageiras, em lugar de verdades absolutas, algo se transforma. Já não reagimos a partir do medo, mas a partir da consciência. Podemos notar uma preocupação, agradecer sua intenção protetora e depois soltá-la se não nos está sendo útil. Isso não é ignorância, é sabedoria prática. Não é viver em negação, mas escolher com o que alimentar nossa atenção. Os antigos estoicos sabiam isso muito bem. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas o que pensamos sobre elas. Marco Aurélio praticava a arte da serenidade mental, escrevendo cada noite para aclarar suas emoções, observando seus pensamentos com a firmeza de um imperador e a humildade de um aprendiz. 7. Exercer o perdão para consigo mesmo. Perdoar-se não é uma meta final nem um momento revelador que transforma tudo de imediato. É mais bem uma travessia interna, frequentemente silenciosa, que se inicia quando a gente decide deixar de brigar com sua própria história. E não há batalha mais desgastante que a que travamos contra nós mesmos quando cremos que não merecemos compreensão, quando pensamos que falhar nos define ou que o erro nos reduz. Mas a verdade é que todos tropeçamos. E embora soe repetido, essa é uma das verdades mais profundas da alma humana. Errar é inevitável, e no entanto, continuar nos amando depois de cada queda é uma escolha consciente. Muitas vezes, o que mais nos dói não é o que fizemos, mas como nos tratamos depois. A culpa não é só um eco do passado, é uma prisão invisível que repetimos em nossas cabeças com a severidade de um juiz que não perdoa. Nos converter em nossos próprios algozes não nos torna mais responsáveis, nem mais sábios. Só nos submerge mais fundo no redemoinho do julgamento e da autopunição. Nos repetimos mentalmente o que fizemos mal, como se repassar a cena 1000 vezes pudesse reescrevê-la. Mas não se trata de voltar atrás, mas de olhar para dentro com a intenção de curar. O perdão para consigo mesmo não é uma desculpa, não é apagar o erro nem tirar-lhe importância. É, mais bem, um ato de humanidade. É compreender que naquele momento você fez o que pôde com o que sabia, com o nível de consciência que você tinha, com as feridas que ainda não havia reconhecido. É começar a ver suas ações em seu contexto, emocional, psicológico, inclusive espiritual. Separar o que você fez do que você é. Porque uma má decisão não te converte em uma má pessoa, e esse simples reconhecimento pode ser o início de uma transformação profunda. A ciência também o confirma. As pessoas que cultivam a autocompaixão tendem a ter menos ansiedade, menos depressão e desenvolvem uma maior capacidade para se adaptar às mudanças e se levantar das quedas. Por quê? Porque não se estagnam na vergonha. Em lugar de se culpar até se esgotar, aprendem, se adaptam e avançam. E é essa humildade, essa capacidade de dizer, sim, falhei, mas continuo sendo digno de amor, o que as converte em pessoas resilientes, capazes de olhar de frente para seus erros, sem se deixar definir por eles. Muito deste processo começa pela linguagem interna. Não é o mesmo dizer a si mesmo, sou um desastre, do que dizer a si mesmo, cometi um erro, mas estou disposto a entendê-lo. O julgamento bloqueia. A claridade abre caminhos. Quando substituímos o castigo pela curiosidade, quando nos perguntamos com honestidade, o que eu buscava naquele momento? O que eu necessitava? O que posso aprender? Então deixamos de nos apontar e começamos a nos conhecer de verdade. É aí quando a consciência se converte em aliada, não em inimiga.
Esse tipo de mudança não acontece de um dia para outro. Às vezes, no começo, inclusive, incomoda. Dizer a si mesmo frases como "estou aprendendo" ou "permito-me crescer" pode parecer superficial ou forçado, mas a alma também necessita treinamento. E assim como fortalecemos o corpo com constância, a autocompaixão também se constrói passo a passo. Não se trata de indulgência, mas de abrir um espaço interno onde caiba a ternura para com quem fomos, mesmo quando não sabíamos fazê-lo melhor. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, não viam o erro como algo que devia nos afundar, mas como uma ocasião para exercitar nossas virtudes mais profundas, a temperança, a humildade, a capacidade de melhorar. Não falavam de culpa, mas de responsabilidade. Não de castigo, mas de ação consciente. Reconheça, corrija e siga. Porque ficar parado na culpa é também uma forma de evitar crescer. E viver a partir da culpa é como carregar uma mochila invisível que atrapalha cada passo. Perdoar-se é, na realidade, um ato de libertação. É recuperar a energia que o passado nos segue roubando. É entender que, embora não possamos reescrever o que foi, sim podemos decidir o que fazemos com isso hoje. Converter cada erro em semente, cada ferida em impulso, cada queda em uma oportunidade de voltar a nos escolher a partir de um lugar mais honesto. E se você necessita um último empurrão, pense nisso. Como você trataria alguém que ama se ele te contasse que se equivocou? Seguramente não o faria sentir pior. Não repetiria uma e outra vez seu erro como castigo. Ofereceria compreensão. Lhe daria um abraço. Diria que o que ele fez não define o que ele é. Então, por que não fazê-lo consigo mesmo? Perdoar-se não te faz fraco. Te faz presente. Te faz livre. Porque só quando você deixa de viver em guerra consigo mesmo, pode começar a construir algo real. E nessa construção, feita de honestidade, ternura e compromisso, é onde começa o verdadeiro poder pessoal. O que não nasce de não falhar, mas de não deixar de voltar a começar. 8. Controle seu estado de ânimo. Seu estado de humor é como a lente através da qual você observa e experimenta o mundo. Se essa lente está embaçada por emoções negativas, tudo o que você vê parecerá obscuro, difícil e até mesmo hostil. Em contrapartida, quando a limpa e ajusta, permite que veja a vida com clareza, encontre soluções e aproveite as oportunidades que o rodeiam. Segundo o estoicismo, não são as circunstâncias externas que determinam sua felicidade ou sua paz interior, mas como você escolhe interpretá-las e responder a elas. Controlar seu estado emocional não só melhora sua experiência de vida, mas também a qualidade de suas interações com os outros. Um dos problemas mais comuns é permitir que fatores externos controlem seu estado de humor. As pessoas reagem aos contratempos, às críticas ou aos desafios como se estes tivessem o poder absoluto de alterar seu bem-estar. Ser reativo, deixando que o que ocorre ao seu redor dite seu humor, é uma receita para o caos interno. Em vez de ser dono de suas emoções, você se torna um prisioneiro delas, oscilando da alegria ao desânimo com cada golpe da vida. Este enfoque reativo o desgasta e, em última instância, o afasta de seu centro, aquele espaço interno de paz que os estoicos consideram essencial para viver uma vida plena e equilibrada. O primeiro passo rumo à solução é aceitar que seu estado de humor é uma escolha. Ninguém, exceto você mesmo, tem o poder de determinar como você se sente. Esta ideia, embora simples, é profundamente libertadora. Assumir a responsabilidade de seu mobiliário emocional significa decidir conscientemente que pensamentos e emoções permitirá que permaneçam em sua mente. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar o que acontece, mas sim como respondemos. Quando compreende isso, deixa de culpar os outros ou as circunstâncias e começa a focar naquilo que está sob seu controle, sua perspectiva. A gratidão diária é uma ferramenta poderosa para ajustar seu estado de humor. Dedicar tempo a refletir sobre suas bênçãos o ajuda a mudar o foco do que lhe falta para o que já tem. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há algo pelo qual estar grato. Talvez seja o calor do sol, o apoio de um ente querido ou simplesmente o fato de estar vivo. Praticar a gratidão não só transforma sua percepção, mas também fortalece sua resiliência emocional. Quando se foca no positivo,
Alimenta sua mente com pensamentos que elevam em vez de pensamentos que o afundam. Outra prática eficaz é incorporar a atividade física regular em sua rotina. Os estoicos entendiam que a mente e o corpo estão profundamente interconectados. Um corpo ativo e saudável promove uma mente clara e serena. Quando faz exercício, não só melhora sua saúde física, mas também libera endorfinas que o ajudam a se sentir mais feliz e equilibrado. O movimento, mesmo algo tão simples como caminhar, pode ajudá-lo a limpar sua mente, reduzir o estresse e restaurar seu equilíbrio emocional. É uma maneira tangível de tomar as rédeas de seu estado de humor e evitar que a inércia das emoções negativas o paralise. Quando gerencia suas emoções de maneira eficaz, não só muda sua própria vida, mas também se torna uma fonte de inspiração para aqueles que o rodeiam. Sua energia e atitude influenciam mais do que imagina nas pessoas com quem interage. 9. Educação financeira. A educação financeira é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver no mundo moderno. Vivemos em um sistema onde o dinheiro não só afeta nossas decisões diárias, mas também nosso bem-estar a longo prazo. Entender como funciona o dinheiro, como gerenciá-lo e como fazê-lo crescer é essencial para tomar o controle de sua vida e evitar o estresse constante que muitas pessoas enfrentam por falta de conhecimento financeiro. Os estoicos nos ensinaram a importância de sermos donos de nossas circunstâncias, e o manejo adequado de nossas finanças é uma das maneiras mais práticas de lográ-lo. Um dos problemas mais comuns é a falta de conhecimento sobre conceitos básicos como orçamentos, economias e investimentos. Muitas pessoas vivem no dia a dia, gastando tudo o que ganham sem um plano claro. E quando chega uma emergência, descobrem que não têm os recursos para enfrentá-la. Isso gera um ciclo de estresse e ansiedade que afeta não só suas finanças, mas também sua saúde mental e emocional. Além disso, a maioria de nós não aprendeu essas habilidades na escola, o que significa que temos que buscá-las por conta própria. No entanto, este desconhecimento não é uma condenação, mas uma oportunidade para aprender e crescer. O primeiro passo rumo à educação financeira é entender a importância de orçamentar. Criar um orçamento permite que você tenha uma visão clara de seus rendimentos, gastos e economias. É como um mapa que mostra aonde vai seu dinheiro e o ajuda a direcioná-lo para o que realmente importa. Sem um orçamento, é fácil perder o controle e gastar em coisas que não agregam valor à sua vida. Mas quando toma o tempo para organizar suas finanças, descobre que pode liberar recursos para economizar, investir e alcançar suas metas a longo prazo. Economizar não é só uma questão de guardar o que lhe sobra, mas de fazê-lo com intenção e propósito. Uma prática eficaz é estabelecer um fundo de emergência que cubra pelo menos 3 meses de gastos. Isso lhe dá tranquilidade e estabilidade para enfrentar imprevistos sem se endividar. Os estoicos falavam em se preparar para o inesperado, e ter economias é uma maneira moderna de aplicar essa filosofia. Além disso, economizar não significa se privar de tudo, mas priorizar o que realmente importa e adiar a gratificação imediata para obter benefícios maiores no futuro. O investimento é outro pilar fundamental da educação financeira. Economizar é importante, mas se só guarda o dinheiro, perde a oportunidade de fazê-lo crescer. Investir permite que coloque seu dinheiro para trabalhar para você, seja através do mercado de valores, imóveis ou mesmo negócios próprios. No entanto, para investir de maneira eficaz, precisa se educar. Não se trata de se lançar ao primeiro esquema que promete riquezas rápidas, mas de entender os riscos, os benefícios e como construir uma carteira que se alinhe com seus objetivos. A paciência e a constância são chave neste processo, e os princípios estoicos de disciplina e controle são ferramentas essenciais para manejar seus investimentos com sabedoria. A gratificação adiada é um princípio central tanto no estoicismo quanto na educação financeira. Em um mundo que constantemente nos bombardeia com a ideia de consumir e gastar, a capacidade de esperar e priorizar o essencial é uma fortaleza inestimável. Cada vez que escolhe economizar em vez de gastar em algo desnecessário, está exercendo seu autodomínio. Cada vez que decide investir em vez de gastar impulsivamente, está construindo um futuro mais sólido.
Este autocontrole não só melhora suas finanças, mas também fortalece seu caráter e lhe dá uma sensação de realização e poder pessoal. O impacto da educação financeira é imenso. Quando toma o controle de suas finanças, liberta sua mente do estresse constante que provoca a incerteza econômica. Isso permite que se foque em suas metas, em seu crescimento pessoal e em desfrutar de uma vida mais equilibrada. Além disso, ao aprender a manejar seu dinheiro, também pode ajudar aos outros, seja ensinando a seus entes queridos ou contribuindo para causas importantes. Os estoicos nos ensinaram que nossa missão não é só melhorar nossa vida, mas também ser úteis à comunidade, e a estabilidade financeira lhe dá as ferramentas para fazê-lo. A educação financeira não é só uma habilidade prática, é uma maneira de recuperar o controle de sua vida e viver com intenção. Não importa onde esteja agora, sempre pode começar a aprender e aplicar esses princípios. Com o tempo, cada passo que tomar na direção de uma melhor gestão de suas finanças o aproximará mais de uma vida de liberdade, estabilidade e propósito. 10. Cultive a atenção plena em seus pensamentos. Os pensamentos são a origem de tudo o que fazemos. O que você pensa se torna suas palavras, suas ações e, finalmente, seu caráter e seu destino. Mas se não controla seus pensamentos, eles o controlarão a você. Um pensamento descontrolado tem o poder de sabotar sua vida, arrastando-o para a preocupação, o medo ou o desespero. Em contrapartida, um pensamento intencional, guiado pela razão e pela virtude, tem a capacidade de construir uma vida de sucesso e propósito. O estoicismo nos ensina que a chave para lográ-lo é cultivar a atenção plena, a arte de observar nossa mente com clareza e sem julgamento. A maioria das pessoas permite que seus pensamentos vagueiem sem rumo. Este descontrole mental não só gera caos interno, mas também perpetua ciclos negativos. Pense em como um único pensamento de insegurança pode se transformar em uma cascata de emoções e ações que reforçam essa mesma insegurança. No entanto, quando pratica a atenção plena, pode identificar esses padrões antes que eles o dominem. Não se trata de evitar que surjam pensamentos negativos, porque isso é inevitável, mas de reconhecê-los pelo que são. Simples ideias que não têm poder sobre você, a menos que você lhes dê. Observar seus pensamentos sem julgá-los é o primeiro passo rumo à clareza mental. Os estoicos o chamavam de examinar suas impressões. Quando surge um pensamento, pergunte-se: isso é verdadeiro? É útil? Está baseado na realidade ou em uma suposição? Este exercício lhe dá uma pausa entre o estímulo e a resposta, permitindo que escolha como agir em vez de reagir automaticamente. Por exemplo, se pensa, não sou bom o suficiente, não se limite a aceitar essa ideia. Pergunte-se, de onde vem? Que evidência há disso? E se esse pensamento realmente o serve? Quando identifica um pensamento negativo, o próximo passo é desafiá-lo e substituí-lo por um mais positivo e realista. Isso não significa mentir a si mesmo com afirmações vazias, mas adotar uma perspectiva equilibrada e construtiva. Se enfrenta um desafio e pensa, isso é muito difícil, mude-o para, pode ser difícil, mas tenho os recursos para tentar. Esta simples mudança em seu diálogo interno tem um impacto profundo em seu estado emocional e nas ações que toma. A mente é uma ferramenta poderosa e, ao dirigi-la conscientemente, pode transformar sua experiência de vida. A prática diária da atenção plena reforça essa habilidade. Dedique alguns minutos por dia a sentar-se em silêncio e observar seus pensamentos sem se apegar a eles. Imagine que são nuvens que passam pelo céu, movendo-se sem esforço. Quando notar que sua mente se desvia para preocupações ou distrações, simplesmente a traga de volta ao presente. Este exercício não só lhe dá clareza, mas também fortalece sua capacidade para permanecer no momento presente, onde realmente acontece a vida. O impacto desta prática se estende a todas as áreas de sua vida. Uma mente clara e focada permite que tome decisões mais sábias, responda aos desafios com calma e haja a partir de um lugar de razão, e não de impulso. Ao desafiar os pensamentos negativos e cultivar outros mais positivos, cria um ambiente mental que o apoia em vez de sabotá-lo. 11.
Evite o gasto emocional. O gasto emocional é um dos principais desencadeadores de problemas financeiros na vida moderna. Este tipo de gasto surge quando tomamos decisões impulsivas baseadas em nossas emoções do momento. O estresse, a tristeza ou até mesmo a euforia nos levam a comprar coisas que não precisamos, simplesmente para nos sentirmos melhor a curto prazo. No entanto, este tipo de gasto só perpetua um ciclo de insatisfação e estresse financeiro. Os estoicos entendiam a importância da autodisciplina e da reflexão antes de agir, especialmente quando se trata de nossas decisões financeiras. Eles sabiam que nossos desejos não devem controlar nossas vidas nem nossas finanças. Quando gasta por impulso, está deixando que as emoções tomem o controle, o que leva a decisões que não estão alinhadas com suas metas ou seus valores. Por exemplo, depois de um dia estressante no trabalho, poderia sentir a tentação de comprar algo que o faça sentir melhor, como roupas novas ou um jantar luxuoso. Embora esta compra lhe traga uma gratificação momentânea, a longo prazo só contribui para o acúmulo de dívidas e estresse financeiro. Além disso, o alívio que sente é só temporário, e pouco tempo depois a sensação de satisfação desaparece, deixando apenas as consequências de uma decisão tomada a partir da emoção. O estoicismo nos ensina a agir com razão e moderação, em vez de ceder aos impulsos do momento. Devemos parar para refletir e nos perguntar se essa compra realmente se alinha com nossas metas e necessidades a longo prazo. Antes de fazer uma compra, faça a si mesmo a seguinte pergunta: isso é algo que realmente preciso ou é só um desejo momentâneo impulsionado por meu estado emocional? Esta simples prática o ajudará a ver a diferença entre o que é realmente necessário e o que é simplesmente uma tentativa de preencher um vazio emocional. A chave está em conhecer os gatilhos emocionais que nos levam a gastar sem pensar. Os estoicos acreditavam na importância da autoconsciência, em entender nossas emoções sem nos deixarmos dominar por elas. Ao aprender a identificar quando estamos tomando decisões impulsivas, podemos dar um passo atrás e avaliar se estamos agindo a partir de um lugar de verdadeira necessidade ou simplesmente de impulso emocional. Com o tempo, esta prática de autocontrole se torna um hábito que não só melhora nossas finanças, mas também fortalece nossa capacidade de tomar decisões mais sábias em outras áreas da vida. A gratificação instantânea é um inimigo silencioso do bem-estar financeiro. Vivemos em uma sociedade que promove o consumo constante, incentivando-nos a comprar agora e pagar depois, sem pensar nas consequências a longo prazo. No entanto, os estoicos nos ensinaram a adiar a gratificação, a tomar decisões que nos beneficiem a longo prazo, embora impliquem sacrifícios no presente. A verdadeira satisfação provém de alcançar metas a longo prazo, não da gratificação imediata que nos oferecem as compras impulsivas. Ao priorizar o que realmente importa, como a economia, o investimento e a criação de um futuro mais sólido, estamos tomando decisões que nos aproximam de uma vida mais equilibrada e significativa. Para implementar esta filosofia em sua vida, é útil estabelecer metas claras e a longo prazo. Quando tem uma visão clara do que quer alcançar, seja a compra de uma casa, a criação de um fundo de emergência ou a liberdade financeira, é mais fácil tomar decisões de gasto que estejam alinhadas com esses objetivos. Ao ter suas metas à vista, cada compra impulsiva se torna um obstáculo que o afasta desses sonhos. Em vez de ceder à tentação, pode fazer um esforço consciente para redirecionar seus recursos para o que verdadeiramente importa. Outro aspecto importante é a criação de um orçamento e o acompanhamento de seus gastos. Isso não só o ajuda a se manter dentro de seus limites financeiros, mas também lhe dá um senso de controle. Quando sabe exatamente em que está gastando, pode identificar padrões de gastos emocionais e começar a corrigi-los. Os estoicos sabiam que o controle é uma das chaves para uma vida virtuosa, e o mesmo se aplica às nossas finanças. Ao ter um orçamento claro, pode tomar decisões informadas e manter o rumo em direção a seus objetivos, evitando cair no ciclo do gasto impulsivo. Da próxima vez que sentir a tentação de fazer uma compra impulsiva, lembre-se que o verdadeiro controle está em fazer uma pausa, refletir sobre suas metas e tomar decisões que o aproximem da vida que realmente deseja. 12.
Controle sua mente. Sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui. Tudo o que experimenta, percebe e sente passa primeiro pelo filtro de seu pensamento. É o epicentro de onde se controlam suas emoções, suas decisões e, em última instância, sua vida. No entanto, muitas vezes negligenciamos esse poder e deixamos que nossas mentes funcionem em piloto automático, repetindo padrões de pensamentos negativos ou inúteis que nos afastam da clareza e da paz. O estoicismo nos ensina que dominar a mente é o primeiro passo para uma vida plena e significativa, porque é o único que está verdadeiramente sob nosso controle. Um dos maiores problemas é viver desconectados de nossa consciência. Muitas vezes, nossa mente está presa em preocupações do passado ou ansiedades sobre o futuro, enquanto o momento presente passa despercebido. Este estado mental nos conduz à falta de clareza e nos enche de pensamentos negativos que contaminam nossa percepção. Outro obstáculo é que nossas mentes são facilmente distraídas por estímulos externos e nos deixamos levar por emoções passageiras ou influências que não servem ao nosso propósito. Para começar a controlar sua mente, o primeiro passo é aumentar seu nível de consciência. Observe seus pensamentos como se fosse um espectador. Pergunte a si mesmo se o que pensa o beneficia ou o limita. Este simples ato de observar sem julgar já lhe dá uma posição de poder, porque deixa de se identificar com tudo o que passa por sua mente. Lembre-se que você não é seus pensamentos, você é quem os observa. Isso permite que você quebre o ciclo automático e tome decisões conscientes. A visualização é outra técnica poderosa para programar sua mente para o sucesso. Os estoicos, como Marco Aurélio, praticavam a premeditatio malorum, que consiste em antecipar possíveis obstáculos e visualizar como enfrentá-los com calma e sabedoria. Isso não só o prepara para as dificuldades, mas também treina sua mente para se manter focada e resiliente diante dos desafios. Dedique alguns minutos por dia a imaginar quem quer ser, como deseja agir e que tipo de vida deseja construir. Ao fazê-lo, está guiando sua mente para esse destino. A meditação é chave para desenvolver clareza mental e resiliência emocional. Não se trata de esvaziar sua mente, mas de criar espaço entre um pensamento e outro, entre um estímulo e sua reação. Ao meditar, treina sua mente para que não se deixe levar por cada impulso, o que permite que haja a partir da razão e não da emoção. Isso é especialmente valioso em momentos de estresse ou conflito, onde o autocontrole se torna seu maior aliado. O foco também é essencial. Vivemos em um mundo cheio de distrações que competem por nossa atenção. Aprenda a identificar o que é realmente importante e elimine o que não é. Dedique sua energia mental àquilo que o aproxima de seus objetivos e valores. Isso requer disciplina, mas a recompensa é uma mente menos dispersa e mais eficaz. As perguntas que você se faz a si mesmo também são fundamentais. Muitas vezes, nos quedamos presos no "por que isso acontece comigo?", o que só alimenta o vitimismo. Mude essa pergunta para "o que posso aprender com isso?" ou "como posso crescer a partir desta situação?". Esta mudança de perspectiva não só o liberta da negatividade, mas também reprograma sua mente para buscar soluções em vez de problemas. Por fim, redefina sua autoimagem. Haja como a pessoa que deseja ser, mesmo que no início sinta que não está pronto. Os estoicos acreditavam que a prática diária da virtude transforma seu caráter. Se deseja ser disciplinado, haja com disciplina hoje. Se deseja ser corajoso, tome uma decisão corajosa hoje. Sua mente se adaptará às ações que repetir com constância. O impacto de controlar sua mente é transformador. Ao aprender a dirigir seus pensamentos, emoções e ações, desbloqueia seu verdadeiro potencial. Não só alcançará suas metas, mas viverá com uma sensação de paz e propósito que nada externo pode lhe tirar. Sua mente deixará de ser um peso e se tornará sua maior aliada, permitindo que enfrente qualquer desafio com clareza e determinação. Este é o caminho para uma vida guiada pela razão, pela sabedoria e pela verdadeira liberdade. O controle da mente é um conceito profundo que muitas vezes parece abstrato. Para entendê-lo melhor, consideremos a história de Marco Aurélio, o imperador filósofo. Durante seu reinado,
enfrentou guerras, pestes e traições. No entanto, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Em vez de sucumbir ao caos externo, Marco Aurélio se focou em controlar seus pensamentos, mantendo a calma e a clareza. Levemos isso a uma situação cotidiana. Imagine lidando com um chefe complicado que constantemente critica seu trabalho. Em vez de reagir impulsivamente, poderia aplicar o princípio de Marco Aurélio. Foque no que pode controlar, como sua atitude e seu esforço. Ao responder com calma e profissionalismo, não só protege sua paz mental, mas também demonstra sua maturidade emocional. O piloto automático é aquele estado mental em que funcionamos sem questionar, guiados por hábitos e padrões repetitivos. Embora economize energia mental, também pode nos limitar. Por exemplo, se falhou em um exame e concluiu que não sou bom para estudar, poderia estar criando um bloqueio mental que sabote futuros esforços. Reconhecer este piloto automático é o primeiro passo para desativá-lo. Reflita sobre seus hábitos diários. Está reagindo de maneira automática ou tomando decisões conscientes? Mudar esses padrões começa com perguntas simples como: este pensamento está me ajudando ou me limitando? A meditação é uma ferramenta poderosa para treinar a mente. Existem vários tipos, como mindfulness, prestar atenção plena ao momento presente; meditação guiada, seguir as indicações de um narrador para relaxar a mente; meditação transcendental, repetir um mantra para alcançar um estado profundo de calma. Um exercício simples para começar é este: sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e foque em sua respiração durante 1 minuto. Note como sua mente se distrai e, com gentileza, retorne ao momento presente. Este exercício fortalece sua capacidade de concentração e reduz o estresse. A visualização é uma técnica que conecta a mente com o corpo. Dedique 5 minutos por dia para imaginar como seria viver como sua versão ideal. Por exemplo, se deseja ser mais seguro de si mesmo, visualize-se falando com confiança em uma reunião, sentindo a energia em sua voz e observando as reações positivas dos outros. Do ponto de vista da neurociência, a visualização ajuda a criar novas conexões neurais, treinando o cérebro para responder como se já estivesse experimentando essa realidade. Isso fortalece sua motivação e confiança. Vivemos em uma época de constantes distrações. Para manter o foco, considere estas técnicas. Técnica Pomodoro. Trabalhe durante 25 minutos e tome um descanso de 5 minutos. Reduza o uso de redes sociais. Estabeleça horários específicos para revisá-las. Crie um espaço sem interrupções. Designe um lugar tranquilo para trabalhar. Além disso, foque em fazer uma coisa de cada vez. Estudos demonstram que o multitasking diminui a produtividade e aumenta o estresse. Ao se concentrar em uma tarefa, logrará resultados mais rápidos e de maior qualidade. As perguntas que nos fazemos moldam nossa perspectiva. Por exemplo, mudar de "por que sempre falho?" para "o que posso fazer diferente da próxima vez?" transforma a frustração em ação. Outra reformulação poderia ser: em vez de pensar "por que não consigo fazer isso?", pergunte-se: qual é o primeiro pequeno passo que posso dar hoje? Esta mudança de enfoque o empodera para encontrar soluções e avançar, mesmo nas situações mais desafiantes. Seus pensamentos sobre si mesmo influenciam suas ações. Se repete que é indisciplinado, agirá em consequência. Para mudar isso, teste este exercício. Escreva diariamente uma afirmação sobre a pessoa que deseja ser. Por exemplo, sou disciplinado e constante. Com o tempo, esta prática reprogramará sua mente, reforçando uma autoimagem positiva. Os estoicos oferecem sabedoria eterna sobre o controle mental. 13. Rodeie-se de energia positiva. As pessoas com quem você se rodeia têm um impacto profundo em sua mentalidade, suas decisões e, em última instância, em sua vida. Isso é algo que os estoicos entendiam perfeitamente. Eles sabiam que não só nossas próprias ações e pensamentos determinam nossa vida, mas também as influências externas, particularmente as pessoas com quem escolhemos compartilhar nosso tempo. Se você se rodeia de pessoas que o elevam, que o inspiram e que apoiam seus objetivos, estará em um ambiente que o impulsiona para frente.
Por outro lado, se você se rodeia de pessoas que criticam constantemente, que se focam no negativo ou que o desmotivam, acabará absorvendo essas energias e essas crenças, afetando sua capacidade para avançar. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar tudo o que nos acontece, mas sim como respondemos a essas situações. E uma das formas mais poderosas de responder à vida é escolhendo cuidadosamente as pessoas que nos rodeiam. Imagine que sua mente é um jardim. Se plantar sementes de negatividade e dúvida, verá crescer ervas daninhas que invadirão tudo. No entanto, se plantar sementes de positividade, apoio e crescimento, colherá frutos que o nutrirão e o fortalecerão. As pessoas com quem você se rodeia são como as sementes naquele jardim. Se escolher bem, seu ambiente pode ajudá-lo a crescer de maneira significativa. Quando passa tempo com pessoas que o inspiram, o desafiam de maneira construtiva e o apoiam em suas metas, não só aumenta seu nível de energia, mas também sua clareza e foco. Essas pessoas agem como espelhos que refletem o melhor de você. Através de seu apoio e exemplo, o impulsionam a ser uma melhor versão de si mesmo. Os estoicos entendiam a importância de se rodear de sabedoria. Por isso, Marco Aurélio e Sêneca falavam frequentemente sobre a influência da companhia no caráter. Ao estar perto de pessoas sábias, um pode melhorar seus próprios julgamentos e tomar decisões mais alinhadas com a virtude e a razão. No entanto, nem todos os relacionamentos são positivos. Há pessoas que, embora não o façam com malícia, podem afetar sua energia de maneira negativa. Se constantemente se rodeia de pessoas que criticam, que reclamam ou que se focam no negativo, essa mentalidade tende a se infiltrar em seu próprio pensamento. A negatividade é contagiosa, e se está constantemente exposto a ela, é fácil que comece a ver a vida através de uma lente pessimista. É importante reconhecer este tipo de influência e ser corajoso ao se afastar de pessoas que não contribuem para seu bem-estar ou para suas metas. Isso não significa que deva cortar toda relação difícil, mas sim, é fundamental aprender a gerenciar essas relações e estabelecer limites. Os estoicos não promoviam o isolamento, mas a sabedoria para discernir que relações valem a pena nutrir e quais é melhor deixar para trás. Às vezes, a melhor maneira de proteger sua paz mental e seu foco é limitar o tempo que passa com pessoas que não contribuem para seu crescimento pessoal. Não se trata de ser egoísta, mas de ser responsável com sua energia e seu tempo. Quando se rodeia de pessoas que o apoiam e que compartilham seus valores e objetivos, pode se manter em um caminho de progresso constante. Essas relações agem como âncoras em momentos de dúvida ou dificuldade. Não é que essas pessoas sejam perfeitas, mas que juntas criam um espaço onde a crítica é construtiva, o apoio é genuíno e os desafios são enfrentados com uma mentalidade positiva. Esta é a essência do que os estoicos chamavam de comunidade virtuosa, um grupo de indivíduos que, mediante o exemplo e o apoio mútuo, buscam a sabedoria e o bem-estar comum. Para aplicar este princípio em sua vida, comece por avaliar seus relacionamentos atuais. Pergunte a si mesmo se as pessoas que o rodeiam estão o ajudando a ser a melhor versão de si mesmo ou se, em contrapartida, estão o arrastando para o conformismo e a negatividade. Se encontrar que há pessoas que não estão alinhadas com seus objetivos ou que constantemente o desacreditam, é hora de tomar decisões conscientes sobre como interagir com elas. Isso nem sempre implica cortar a relação completamente, mas pode significar estabelecer limites claros ou reduzir o tempo que passa com elas. As relações humanas têm um impacto profundo em nossa energia e bem-estar, e podemos entender isso através da metáfora de um jardim. Imagine que cada pessoa em sua vida é uma semente que planta em seu terreno pessoal. Uma amizade tóxica poderia ser como uma praga que, longe de aportar, contamina e danifica as plantas circundantes. Por outro lado, uma relação positiva e enriquecedora é como um carvalho. Suas raízes são fortes, brinda sombra e estabilidade e ajuda a que o ambiente prospere. Na física, os ímãs nos oferecem outro paralelismo. As pessoas também funcionam como ímãs que atraem ou repelem energias semelhantes às suas. Se emite energia positiva, atrairá pessoas que vibram na mesma frequência. Se concentra no negativo,
é provável que termine rodeado de pessoas que reforçam essa energia. Isso nos leva a refletir sobre como cuidamos de nosso campo magnético pessoal e que tipo de energias permitimos em nosso espaço. As emoções são profundamente contagiosas, como demonstra o conceito de regulação emocional, estudado na psicologia. Quando uma pessoa experimenta uma emoção, esta pode se estender como uma onda ao ambiente. Por exemplo, estudos demonstraram que em um grupo de trabalho, a atitude de uma só pessoa pode influir na produtividade e no ambiente geral. Imagine um escritório onde alguém sempre está focado no negativo. O ambiente se torna pesado, as discussões se estacam e o entusiasmo se apaga. Por outro lado, em um lar onde prevalece uma atitude positiva, é mais fácil encontrar apoio e colaboração. Isso não significa ignorar os problemas, mas reconhecer o poder que temos para influir no estado emocional dos outros com nossas ações e palavras. Os estoicos entendiam a importância de se rodear de pessoas que aportassem valor. Sêneca, por exemplo, escolhia seus amigos não por seu status, mas por sua virtude. Refletia que um amigo genuíno deve ser como um espelho que reflita o melhor de você. Marco Aurélio, por sua vez, dedicou uma sessão de suas meditações a agradecer às pessoas que moldaram seu caráter, reconhecendo a influência positiva de seus mentores e mestres. Em contraste, a história nos mostra figuras que fracassaram por se rodearem de pessoas erradas. Por exemplo, o imperador Nero, influenciado por conselheiros oportunistas e destrutivos, tomou decisões que o levaram à ruína. Isso sublinha a importância de escolher cuidadosamente as pessoas que permitimos em nossas vidas. Nem sempre podemos cortar laços com pessoas conflituosas, especialmente quando se trata de familiares ou colegas. Nestes casos, é essencial estabelecer limites claros. A assertividade é uma ferramenta-chave. Comunicar nossas necessidades sem agredir nem ceder. Por exemplo, se um colega de trabalho é constantemente crítico, pode responder com frases como: "Agradeço sua opinião, mas prefiro me concentrar em soluções." Outra estratégia útil é a distância emocional. Isso implica interagir com essa pessoa apenas quando necessário, sem se envolver emocionalmente. Ao manter uma perspectiva objetiva, pode proteger seu bem-estar sem gerar conflitos desnecessários. Embora as conexões humanas sejam essenciais, também é importante cultivar a capacidade de desfrutar da solidão. Os estoicos valorizavam a introspecção como uma ferramenta para fortalecer a mente e reavaliar prioridades. Um período de desconexão social pode ajudá-lo a redescobrir que relações valem a pena e quais não. Por exemplo, tomar um fim de semana para se desconectar das redes sociais e refletir sobre seus relacionamentos atuais pode ser revelador. Este tempo de isolamento permite que identifique que conexões nutrem seu jardim pessoal e quais são pragas que deveria eliminar ou gerenciar melhor. Para atrair pessoas positivas à sua vida, é chave se envolver em atividades que reflitam seus valores. Participar em comunidades ou praticar hobbies o conecta com pessoas que compartilham interesses similares. Por exemplo, se valoriza o aprendizado contínuo, unir-se a um clube de leitura ou assistir a workshops pode abri-lo a novas conexões. Ser uma pessoa positiva também é fundamental. As pessoas construtivas e motivadas tendem a atrair outras com energias similares. Praticar a empatia, a escuta ativa e o apoio genuíno são formas de construir relacionamentos sólidos e significativos. Expressar gratidão fortalece as conexões positivas. Algo tão simples como escrever uma carta de agradecimento ou ter um gesto significativo pode aprofundar os laços com aqueles que o inspiram. Por exemplo, poderia agradecer a um mentor que influenciou seu desenvolvimento profissional ou surpreender um amigo com um detalhe que demonstre o quanto valoriza seu apoio. Este tipo de ação não só beneficia a outra pessoa, mas também o enche de uma energia renovadora. Rodear-se de pessoas que se conformam com a mediocridade pode levá-lo ao estagnamento. Se todos ao seu redor evitam os desafios, é provável que também adote essa mentalidade. Romper este círculo implica buscar ambientes que o inspirem. Por exemplo, se rodeia de empreendedores apaixonados, é mais provável que adote uma mentalidade orientada ao crescimento. A diferença entre apoio genuíno e aprovação superficial
reside em como as pessoas ao seu redor o desafiam a ser melhor sem julgá-lo. As relações saudáveis se baseiam na reciprocidade. Não se trata só de receber apoio, mas também de oferecê-lo. Por exemplo, se um amigo o ajuda em um momento difícil, busque maneiras de retribuir esse apoio, seja escutando-o em seus próprios desafios ou ajudando-o em algo que valorize. Ser uma influência positiva na vida de outros cria um ciclo virtuoso. Ao motivar e apoiar aqueles que o rodeiam, também se beneficia emocionalmente e constrói relacionamentos mais profundos. Para integrar essas ideias, pode praticar os seguintes exercícios. Lista de inspiração. Escreva os nomes das pessoas que o inspiram e as qualidades que admira nelas. Reflexão sobre influências negativas. Pense em um momento em que alguém o tenha desmotivado. Como superou essa influência? Inventário de relações. Avalie suas conexões atuais. Quais nutrem seu jardim pessoal e quais o desgastam? 14. Substitua pensamentos negativos por positivos. Sua mente é como um copo de água. Se está cheio de sujeira, não conseguirá limpá-lo simplesmente focando no sujo. O que faz é enchê-lo de água limpa até que o copo se purifique completamente. O mesmo ocorre com os pensamentos negativos. Resisti-los ou lutar diretamente contra eles lhes dá mais força, porque o que você resiste persiste. Em vez de tentar eliminá-los com pura força de vontade, a verdadeira mudança ocorre quando você decide substituí-los por pensamentos positivos que nutram sua mente e o impulsionem para a frente. Os pensamentos negativos são inevitáveis, surgem de experiências passadas, medos, inseguranças ou simplesmente da natureza humana. No entanto, o que determina seu impacto não é sua existência, mas o que decide fazer com eles. Quando um pensamento negativo como "não sou bom o suficiente" aparece e o repete em sua mente, está o reforçando. É como se estivesse regando uma planta que não quer que cresça. Mas você tem uma opção. Em vez de alimentar esse pensamento, pode substituí-lo por um positivo como "sou capaz e forte e posso superar este desafio". Esta pequena mudança não é simplesmente um exercício mental, mas uma ferramenta poderosa que transforma como você vê e enfrenta a vida. O processo de substituição de pensamento começa com a atenção plena. Deve ser consciente do que está acontecendo em sua mente. Os estoicos falavam em examinar nossas impressões, observando os pensamentos sem nos identificarmos com eles. Isso significa que você não é seus pensamentos, você é quem os observa. Quando nota um pensamento negativo, em vez de deixá-lo controlar seu estado emocional, reconheça que é só uma ideia passageira e não uma verdade absoluta. Uma vez que o identifica, pode substituí-lo conscientemente por algo mais positivo e útil. A substituição de pensamento não se trata de ignorar a realidade ou fingir que tudo está bem. Não está substituindo "tenho um problema por tudo é perfeito", porque isso seria auto-engano. Em seu lugar, está escolhendo uma perspectiva que lhe permita avançar. Por exemplo, se enfrenta um desafio difícil e pensa "não consigo fazer isso", pode mudá-lo para "isso é difícil, mas estou aprendendo e posso tentar". Este enfoque mantém a honestidade, mas adiciona esperança e força. A mente é incrivelmente maleável. O que repete com frequência se torna um hábito de pensamento. Se constantemente substitui pensamentos negativos por positivos, sua mente começará a gerar automaticamente padrões mais construtivos. É como treinar um músculo. No início requer esforço consciente, mas com o tempo se torna algo natural. Este treinamento mental não só muda como você se sente, mas também afeta suas ações. Quando pensa "sou capaz", suas decisões e comportamentos refletem essa confiança. Mas se pensa "não consigo", sua mente buscará provas para justificar essa crença e limitará suas possibilidades. O impacto desta prática se estende a todas as áreas de sua vida. Os pensamentos positivos não só melhoram seu humor, mas também influenciam seus relacionamentos, seu trabalho e seu bem-estar geral. Quando escolhe focar no positivo, mesmo em situações desafiadoras, está criando uma mentalidade resiliente que lhe permite se adaptar e superar qualquer adversidade. Além disso, este enfoque muda a energia que projeta para o mundo. As pessoas respondem de maneira diferente a alguém que irradia confiança e otimismo em vez de insegurança e negatividade.
Substituir pensamentos negativos por positivos não significa que nunca terá dificuldades ou emoções negativas. É importante permitir-se sentir e processar essas emoções quando surgirem. Mas também é crucial não ficar preso a elas. Cada vez que escolhe um pensamento positivo, está tomando controle de sua mente, em vez de permitir que ela o controle a você. Com o tempo, sua mente se encherá de pensamentos claros, fortes e positivos, e sua vida refletirá essa clareza e força. A neurociência demonstrou que os pensamentos negativos ativam o sistema límbico, particularmente a amígdala, o centro de nosso cérebro responsável pelo medo e pela ansiedade. Esta ativação gera um estado constante de estresse que pode afetar nossa saúde mental e física. Em contraste, os pensamentos positivos estimulam o córtex pré-frontal, a região associada à tomada de decisões, à criatividade e à autorregulação emocional. Além disso, o conceito de neuroplasticidade nos mostra que nosso cérebro muda fisicamente quando praticamos o pensamento positivo de maneira constante, fortalecendo as conexões neurais associadas ao otimismo e ao bem-estar. Incorporar pensamentos positivos em nossa rotina diária pode ser tão simples como escrever afirmações positivas ou levar um diário de gratidão. Praticar a meditação também pode ajudar a centrar a mente e cultivar uma perspectiva otimista. Em momentos difíceis, ter uma lista de pensamentos positivos de emergência, como "já superei coisas piores antes" ou "isso também vai passar", pode ser uma âncora para manter a calma. Os pensamentos negativos muitas vezes se disfarçam de realismo ou precaução. Frases como "não deveria tentar porque poderia falhar" podem parecer razoáveis, mas na realidade limitam nosso crescimento. Para identificá-los, questione sua validade. Este pensamento está baseado em fatos ou em suposições? Também pode refletir sobre sua origem. Provém de uma experiência passada ou do temor ao futuro? O ambiente que nos rodeia influencia diretamente em nosso estado mental. As pessoas com quem interagimos, a música que ouvimos, os livros que lemos e o conteúdo que consumimos afetam o tipo de pensamentos que geramos. Criar um ambiente positivo implica rodear-se de pessoas otimistas, consumir conteúdo motivador e manter um espaço físico organizado e acolhedor. Uma perspectiva positiva permite abordar os problemas com criatividade e eficácia. Por exemplo, transformar "isso é muito difícil" em "que passos pequenos posso dar para avançar?" Abre a porta a soluções práticas. Esta mudança de mentalidade não só reduz a ansiedade, mas também fomenta a ação. A positividade genuína não implica ignorar as emoções negativas, mas reconhecê-las e escolher conscientemente não ficar preso a elas. Por exemplo, diante de uma demissão, em vez de negar a tristeza, pode aceitar a situação e focar em como convertê-la em uma oportunidade para se reinventar profissionalmente. Os pensamentos negativos são como nuvens passageiras em um céu que sempre permanece intacto. Por outro lado, uma mente positiva é como um farol que ilumina o caminho em meio à escuridão. Estas analogias nos lembram que os pensamentos não nos definem, são experiências transitórias que podemos observar e gerenciar. Os estoicos, como Marco Aurélio, enfatizavam que não podemos controlar o que ocorre, mas sim nossa reação a isso. Epicteto dizia: "Não são os eventos que nos afetam, mas nossa opinião sobre eles." No hinduísmo, o conceito de samskara se refere a padrões mentais repetitivos que podemos transformar através da prática consciente. Estudos demonstraram que o otimismo melhora a saúde física, reduz o risco de doenças cardíacas e fortalece o sistema imunológico. Além disso, as pessoas positivas tendem a construir relacionamentos mais sólidos e a ter um melhor desempenho profissional, graças à sua capacidade de afrontar desafios com uma mentalidade resiliente. O reenquadramento é uma técnica poderosa para reinterpretar experiências negativas como oportunidades de crescimento. Por exemplo, em vez de pensar "fracassei naquele projeto", pode dizer a si mesmo: "Aprendi o que não fazer e estou melhor preparado para o futuro." Ser constante, mas flexível é chave. Permita-se ter dias difíceis sem se julgar, lembrando que a meta não é evitar as emoções negativas, mas aprender a gerenciá-las. Isso permite que encontre um equilíbrio entre aspirar ao pensamento positivo e aceitar a natureza humana,
de ter altos e baixos emocionais. Uma mentalidade positiva não só o beneficia a você, mas também influencia as pessoas ao seu redor. Um líder otimista pode inspirar sua equipe a trabalhar com entusiasmo, enquanto um pai positivo pode incutir resiliência em seus filhos. Cada ato de positividade tem o potencial de criar um efeito dominó em quem o rodeia. Celebrar pequenas conquistas diárias reforça o pensamento positivo. Por exemplo, poderia reconhecer o esforço que fez para manter a calma em uma discussão ou a iniciativa de começar um novo hábito saudável. Essas vitórias o motivam a continuar avançando. Levar um registro de mudanças em seu humor ou anotar as conquistas obtidas graças a uma mentalidade mais positiva pode ajudá-lo a avaliar seu progresso. Também pode refletir semanalmente sobre como gerenciou situações desafiadoras com maior serenidade e confiança. A linguagem que usamos reflete e reforça nossos pensamentos. Mudar frases como "sempre falho" por "às vezes as coisas não saem como espero, mas posso tentar de novo", gera um impacto significativo em nossa percepção e atitude. As palavras são sementes que plantamos em nossa mente. Escolhê-las sabiamente é fundamental. Cultivar o pensamento positivo é um processo que requer intenção e prática, mas os benefícios são inestimáveis. Não só transformará sua maneira de ver o mundo, mas também inspirará outros a fazer o mesmo, criando uma corrente de bem-estar e esperança. 15. Seja constante e paciente. A constância e a paciência são duas virtudes fundamentais no estoicismo, pois nos ensinam que não se trata de conseguir tudo imediatamente, mas de avançar de maneira constante em direção às nossas metas, sem nos apressarmos nem nos desesperarmos. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes nos confrontamos com a tentação de querer resultados rápidos, seja no controle de nossas emoções, na gestão de nosso dinheiro ou na maneira como nos comunicamos. No entanto, os estoicos nos ensinam que dominar esses aspectos requer tempo, prática e uma disciplina constante. O controle sobre nossa boca, mente, estado de humor e dinheiro não é algo que se consegue de um dia para o outro. É um processo gradual, onde o tempo e a paciência são nossos aliados. Muitas vezes, tentamos mudar imediatamente condutas que nos acompanharam durante anos, e a frustração pode surgir quando não vemos resultados imediatos. No entanto, os estoicos nos convidam a reconhecer que a verdadeira mudança se dá pouco a pouco, como o rio que, com sua corrente constante, desgasta as rochas mais duras. Em relação à mente, o estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas sim podemos controlar nossas reações. Este controle não se consegue de maneira instantânea, mas requer que trabalhemos todos os dias em nossa capacidade de observar e compreender nossas emoções, sem deixar que nos dominem. Cada vez que logramos não reagir impulsivamente diante de uma adversidade, estamos dando um passo em direção ao domínio de nossa mente. É um exercício contínuo de autocontrole e reflexão. Neste caminho, a paciência é chave, porque não é realista esperar que, de repente, possamos manter nossa calma diante de qualquer situação. Este processo leva tempo, mas cada pequena vitória sobre nossas emoções é um avanço em direção a uma mente mais tranquila e equilibrada. O controle da boca, ou seja, a forma como falamos, também requer disciplina. As palavras podem ser poderosas, tanto para construir como para destruir, e os estoicos entendiam que devemos ser cautelosos com o que dizemos. Não é suficiente querer controlar nossas palavras em momentos de tensão. Devemos fazer disso um hábito. Ser constante em nossa escolha de palavras, em nossa capacidade para falar com sabedoria e sem impulsividade, é uma habilidade que se fortalece com a prática diária. Cada vez que escolhemos não dizer algo ferino ou desnecessário, estamos fortalecendo nossa capacidade de comunicação. E embora no início possa parecer difícil, com o tempo este controle sobre o que dizemos se torna uma segunda natureza. O estado de humor também é algo que devemos aprender a manejar com paciência. Nem todos os dias serão iguais. Haverá dias em que nos sentiremos mais tranquilos e outros em que nossas emoções nos superarão. A chave, no entanto, está na constância. Cada dia é uma nova oportunidade para praticar o autocontrole, para sermos mais conscientes de nossas emoções e não nos deixarmos levar por elas. Não podemos esperar que, ao começar a aplicar o estoicismo em nossa vida,
nossas emoções mudem imediatamente. É necessário tempo para compreender por que reagimos como o fazemos e para aprender a mudar essa reação. A paciência é essencial neste processo, já que a verdadeira mudança ocorre quando nos comprometemos a trabalhar nisso todos os dias, sem pressa, sem buscar resultados imediatos. O dinheiro, como qualquer outro aspecto de nossa vida, também requer disciplina. O controle de nossas finanças é uma manifestação de nossa capacidade para gerenciar nossos desejos e emoções. O estoicismo nos ensina a não sermos escravos dos prazeres imediatos, mas a reconhecer que a verdadeira satisfação provém da moderação e do autocontrole. O caminho para a liberdade financeira não se logra com decisões impulsivas, mas com pequenas decisões diárias que nos aproximam de nossos objetivos. Muitas vezes, o progresso requer paciência e constância, virtudes que nem sempre resultam simples em um mundo acostumado à gratificação imediata. Ao longo deste texto, exploraremos como cultivar essas qualidades essenciais para nosso desenvolvimento pessoal. Consideremos a metáfora do agricultor. Assim como este planta sementes e cuida de sua colheita dia após dia, sabendo que não verá os frutos imediatamente, também devemos cuidar de nossas ações e pensamentos. A paciência é a água que permite que nossas metas floresçam. Por exemplo, alguém que começa a aprender um novo idioma deve compreender que o vocabulário e a fluidez se desenvolvem com o tempo, tal qual uma planta que cresce com cada rega e raio de sol. Outra imagem poderosa é a do escultor de mármore. Cada golpe do cinzel parece pequeno e insignificante, mas com constância se revela uma obra-prima. Este processo nos lembra que nossas pequenas ações diárias constroem nosso caráter e conquistas. Uma hora dedicada ao estudo, uma conversa amável ou um ato de disciplina pessoal são como esses golpes. Aparentemente minúsculos, mas indispensáveis. Na vida cotidiana, a constância e a paciência têm aplicações tangíveis. No trabalho, por exemplo, focar em pequenas tarefas diárias como responder e-mails com diligência ou melhorar habilidades técnicas pode levar, com o tempo, a grandes avanços e reconhecimento. No exercício físico, o progresso não ocorre da noite para o dia. A força, a resistência e o bem-estar se desenvolvem ao longo de semanas e meses de treinamentos constantes. Aqueles que persistem são os que desfrutam dos resultados. Em relacionamentos pessoais, a paciência e a constância são essenciais para construir confiança. Tomar o tempo para escutar, estar presente e superar os mal-entendidos reforça os laços. Um dos maiores erros é a frustração por não ver resultados imediatos. Por exemplo, alguém que começa um novo hábito como economizar dinheiro ou meditar pode se sentir desmotivado ao não perceber mudanças significativas em pouco tempo. Esta mentalidade de tudo ou nada costuma levar ao abandono. Outro erro comum é a comparação com os outros. Ver as conquistas de outros pode gerar impaciência e desânimo, esquecendo que cada pessoa tem seu próprio ritmo e caminho. Vivemos em uma cultura de imediatismo, onde a tecnologia e as redes sociais nos condicionam a esperar resultados rápidos. Desde envios em 24 horas até likes instantâneos em nossas publicações, aprendemos a valorizar o imediato mais que o significativo. No entanto, os estoicos nos oferecem uma perspectiva diferente. Eles valorizavam o progresso lento e reflexivo, focando no que podiam controlar e aceitando o tempo que leva para alcançar algo valioso. Incorporar esta filosofia em nossa vida moderna pode nos ajudar a combater a mentalidade de gratificação instantânea. Cultivar essas virtudes requer prática consciente. Dividir grandes objetivos em pequenas metas diárias é uma técnica eficaz. Por exemplo, se deseja ler mais livros, comprometa-se a ler apenas 10 páginas por dia. Este pequeno passo gera um hábito sustentável. Outra prática é a reflexão diária. Ao final do dia, pergunte-se: que conquistas tive hoje? E em que posso melhorar? Reconhecer os avanços, por pequenos que sejam, fortalece a motivação. Os lembretes visuais também podem ser ferramentas úteis. Frases motivadoras ou imagens que simbolizem suas metas o ajudarão a manter o foco. Os estoicos entendiam que o tempo é um recurso limitado e valioso. Marco Aurélio, em suas Meditações,
enfatizava que o presente é o único momento que podemos controlar. Aproveitar este momento, sem se obsessionar com o futuro ou o passado, é uma chave para a serenidade. A paciência e a constância nos ensinam a aceitar a passagem do tempo. Em vez de nos resistir a ele, podemos usar cada instante como uma oportunidade para crescer. Marco Aurélio nos lembra que o progresso e a virtude são frutos da perseverança diária. Cada pequena ação para o bem tem valor, embora pareça insignificante. Além disso, a satisfação que obtemos das conquistas alcançadas com esforço tem um valor muito maior que os resultados rápidos. A impulsividade nos leva a decisões precipitadas, como gastos desnecessários, discussões evitáveis ou o abandono de metas. A paciência, em contrapartida, nos permite refletir antes de agir, tomando decisões mais sábias e equilibradas. Por exemplo, em vez de comprar algo por impulso, podemos esperar um dia e perguntar-nos se realmente precisamos. Este simples ato de paciência pode prevenir arrependimentos e economizar recursos. Finalmente, celebrar os pequenos sucessos é crucial para nos mantermos motivados. Reconhecer avanços como completar uma semana de exercício ou dedicar tempo a um projeto pessoal reforça o hábito da constância. Recompensar-nos de maneira saudável também é importante. Por exemplo, após alcançar um objetivo, poderíamos nos presentear com uma experiência que nos motive a seguir em frente, como uma saída especial ou um livro inspirador. Cultivar a constância e a paciência é uma arte que requer tempo e prática, mas os benefícios são incalculáveis. Essas virtudes nos permitem avançar com serenidade e determinação, construindo um futuro cheio de conquistas significativas e uma vida mais plena.